Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então a questão 970 do Livro dos Espíritos. Vamos. A Ti, Senhor, mais uma vez pedimos, auxilia-nos em mais esta hora de estudo, em mais este momento. Que possamos, ó bom Pai, seguir os nossos caminhos em busca do nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, intelectual, emocional. Que possamos pedir por todos aqueles que conosco estão. Gostaríamos, ó bom Mestre, de pedir pela família, de pedir pelos pais, pelos filhos. Gostaríamos de pedir por aquela família que encontra-se sem condições de prover o próprio pão e que, em ti, acreditam ter dias melhores. Gostaríamos de pedir por aquelas famílias que passam necessidades de saúde, desenganados e perdidos. Gostaríamos, ó bom Pai, de pedir pelos viúvos, pelos órfãos, pelos encarcerados que sempre deixam as suas famílias sentidas e no sentimento de desamparo. Que assim possa ser, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 4, volume 6, capítulo 39, Lembranças. É a questão 294, comentada pelo espírito Miramês. Assim, a gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite às segundas o Livro dos Médiuns, às quartas o Livro dos Espíritos, com irradiação para as famílias, às sextas o Evangelho segundo o Espiritismo, com irradiação para os lares, sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. Eventualmente, no final do ano, a gente muda o padrão, a gente replica esses estudos lá no Facebook e coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente o carinho da sua visita, da sua inscrição, pois ele nos ajuda muito. Hoje não tem boa noite, a gente teve que gravar o estudo durante o dia para atender a outros compromissos durante a noite. Assim sendo, vamos aos estudos. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos,
parte quarta das esperanças e consolações, capítulo 2 das penas e gozos futuros. Ele veio da questão 958, vai até a questão 1019, serão 61 semanas de estudos, e estamos na 13ª semana de estudo. Começamos no dia 30 de julho e ainda não temos a previsão para seguir. Nós estamos no subtítulo Natureza das Penas e Gozos, que veio da questão 965 e vai até a questão 982. Serão 18 semanas de estudos e hoje a gente vai estudar a sexta semana com a questão 970. Na questão 969, e terá o link aqui na descrição, Kardec perguntou o que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. A gente fez um estudo bastante interessante dessa questão, a gente trabalhou ela, e se você quiser acompanhar esse estudo, na descrição vai ter o link, vai ter não, já tem o link para ele. É só ir lá e nos dar o prazer da sua boa visita, não esquecendo sempre do seu like, que é a maneira que a gente tem para levar o canal para mais pessoas. Na questão 970, Kardec pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Aí a gente pergunta, antes de tudo, espírito sofre? Porque é dito que o sofrimento é oriundo da carne, né? Tem as questões morais, tem as questões intelectuais. Então, Kardec pergunta: o que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? E aí os espíritos respondem: são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade, moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, aqui a gente tem uma ideia muito clara do que é ser inferior, uma ideia muito clara do que é estar em atraso, né, no seu desenvolvimento. Então, se você tem qualquer um desses itens, é bom já começar a trabalhar, porque isso atrasa, isso não traz graça para a vida, né? Isso possibilita que a desgraça chegue, né? Então, pesar, ciúme, raiva, desespero, ansiedade, moral indefinível, remorsos, tudo isso é complicado. Mas ainda assim, talvez nesse momento você me pergunte: mas Aderlei, vamos ao Miramês? Vamos ao Miramês. A gente aqui está falando o Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês. Quem nos traz é o médium João Nunes Maia. Estamos falando da Filosofia Espírita, volume 20, capítulo 1, questão 970, comentada. Miramês dá o título de O Sofrimento dos Espíritos, e ele bota em 12, mais ou menos 12 parágrafos, que a gente conseguiu colocar também em 12 lâminas. O sofrimento dos espíritos inferiores consiste nas consequências do desrespeito às leis naturais, aquelas que marcam a harmonia da criação. Assim, elas são variáveis. Somente depois da vivência pelos canais da dor é que as almas despertam no rigor dos padecimentos, reconhecendo que a obediência ser-lhes-á o melhor caminho na conquista da sua paz de consciência. Deus, sendo onisciente, fez todos os espíritos assim, sabendo que iríamos passar por esses caminhos para o devido aprendizado. Então, a gente aqui tem uma clareza muito grande
do que nos aguarda, né? Dos caminhos que podemos seguir para o crescimento. Então, se eu não estudo, se eu não trabalho a mim mesmo e se eu não busco desenvolvimento, as provas virão, as expiações virão, que são oportunidades de crescimento, não são punições, não, são oportunidades de crescimento. E aí eu vou ter, através disso, dor, né? E sem contar as dores que foram trazidas na resposta dos espíritos, né? Que são aquelas coisas que eu não me dou conta, possessividade sobre o outro, possessividade sobre as coisas, isso tudo só nos derruba. Isso tudo só nos tira o prazer de viver. Os espíritos puros não sofrem. Somente têm alegrias das mais apuradas, nascidas da vivência nas diretrizes que o Criador traçou para a felicidade de todas as criaturas. A vinda de Jesus Cristo foi um ato de misericórdia de Deus para a humanidade. Ele trouxe e entregou a todos os povos o seu evangelho, força educadora em todos os rumos, e o mundo já conhece de sobra a sua eficácia. Eu conheço o Evangelho? Posso conhecer. Eu conheço os passos de Jesus que nos deixou exemplo? Posso conhecer. A questão não está em eu conhecer Jesus. A questão está em eu testemunhar Jesus. O que é testemunhar Jesus? É fazer, dadas as devidas proporções, exatamente o que ele fez. É julgar de maneira branda e fazer com que o fardo do outro seja leve. Isso é testemunhar Jesus, e é isso que a gente precisa fazer. Os espíritos superiores são reconhecidos como tais pelo seu procedimento ante a vida. Eles têm maturidade para chegar aonde se encontram, somente o fazem pelas vias do tempo. Qual a massa para fazer o pão, é necessário tempo para a fermentação indispensável. Mais um pouquinho. Quer fazer? Mais um pouquinho. Que fazer com os espíritos inferiores nos seus sofrimentos? Trabalhar, desculpa, trabalhar com esses irmãos com paciência, orando por eles e dando-lhes exemplo de fé, de confiança, de solidariedade e amor. Por que tolerar? Porque os benfeitores espirituais que os assistem passaram pelos mesmos caminhos. A gente consegue amadurecer muito quando a gente entende que nós sempre estaremos no meio. Vai ter espírito superior a gente, vai ter espírito inferior a gente. E a gente consegue também amadurecer bastante quando a gente entende que o lá de baixo precisa da nossa ajuda, porque quando estávamos na mesma situação, conseguimos. No livro Mensageiros, se não me engano, é chamado um irmão para ajudar um padre que está preso na nave de uma igreja. A nave da igreja é aquela parte do altar. Então o irmão está lá com outros padres que também ali era o umbral deles, né? Então esse irmão foi chamado e aí alguém perguntou, mas por que chamou ele? Ele já foi padre, ele já teve essa situação e ele foi auxiliado. A probabilidade dele saber o que falar é muito maior do que a nossa. Então, é sempre assim, aquele que passou por aquilo, então o traidor de hoje, bem provavelmente vai ser aquele que vai auxiliar o traidor de amanhã. O infiel de hoje, quando ele se livrar de toda essa infidelidade, quando ele fizer o ciclo do arrependimento, ele vai então conseguir auxiliar a outros infiéis, porque ele sabe o que grita, ele sabe onde dói, ele sabe onde aperta, e ele sabe o que move, o que o movia a fazer aquilo que ele fazia, né? Então isso faz toda a diferença do mundo e no
mundo. Vamos um pouco mais, porque hoje está lento aqui para mim. A inferioridade induz os espíritos inferiores às paixões desregradas, ao ciúme, ao egoísmo, ao orgulho, à violência, enfim. A ignorância é filha da infância espiritual, capaz de levar a alma aos maiores sofrimentos. Olha o que Miramês deixa de presente aqui para a gente. Miramês, o que eu tenho que trabalhar para não ficar no lodo do atraso, né? O que eu preciso trabalhar? As paixões desregradas. Fazendo parte delas, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a violência. E ele ainda deixa um presente dizendo que a ignorância é filha da infância espiritual. Então, se eu sou ignorante, eu ainda preciso crescer. Se eu tenho qualquer um desses sentimentos, eu ainda preciso crescer. Não tem jeito. Eu preciso crescer e preciso crescer muito. Vamos um pouquinho mais. As almas são torturadas pelo que ainda não adquiriram, do mundo que os espíritos superiores conquistaram. No entanto, isso tudo passa e amanhã nos mostrará que, sendo todos filhos de Deus, Ele não nos deixa órfãos. Somos todos herdeiros da divina felicidade. A consciência, com o tempo, torna-se um celeiro de paz que nunca se perturba. Eu até tinha aqui para o outro parágrafo, para outra lâmina, mas veja bem, já lhe está assegurado a felicidade. Você só precisa fazê-la acontecer. Estava conversando com uma pessoa hoje, e a pessoa disse: "Você está bem atribulado, né?" Eu falei: "Estou bem atribulado, mas estou em paz." A pessoa: "Não, eu estou bem atribulado e estou numa guerra danada." Eu falei: "Pois é, a paz está aí dentro, deixe-a aflorar." As pessoas insistem que estar dentro de um furacão tem que fazer com que elas fiquem inquietas. Não, gente, a paz está dentro de você. O mundo pode estar caindo do seu lado. Se você disser está tudo bem, vai ficar tudo bem. Você precisa acreditar. Esse é o caminho. Deus fez as consequências para servirem de sua morada, e Cristo não deixa de aparecer por lá como o sol na obediência ao Criador. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 39. Aí vamos para a explicação. O espírito amadurecido pelo tempo tem em seu celeiro de conhecimentos o vinho divino. As suas experiências são as verdadeiras, e quem as escuta não dá ouvidos aos espíritos equivocados. Todos nós buscamos a palavra de Jesus, porque o seu evangelho é forte de luz, é fonte de luz, é vinho de Deus, na excelência do seu paladar. Quantos falsos cristos já surgiram e quantos deverão surgir? No entanto, isso é para conferir o verdadeiro pelo paladar do seu vinho inigualável. Quem já sorveu dele nunca mais buscará outro. A gente vai precisar seguir um pouco mais. O sofrimento dos espíritos inferiores é falta de despertamento espiritual. Eles não sabem o que fazem. Quando souberem, cessará a dor por falta da ignorância que a gera. Então, aquela pessoa amargurada, ela não sabe que aquilo faz mal para ela? Muitas vezes não. Ela se apoia no orgulho, no egoísmo, na vaidade para justificar. Aquela pessoa invejosa, ela sabe que é invejosa? Muitas vezes sim, mas saber que se é negativo não significa que automaticamente trará
A positividade não significa também que você esteja pronto para mudar aquilo. Às vezes você não quer mudar. Então, é de pouco a pouco, tendo a consciência disso, que você vai trabalhar a si mesmo. E aí, Miramês traz aqui, ó, cresceu, a vida melhora. Cresceu, a vida melhora. Então, é importante você ler livros guias, mas tão importante quanto ler esses livros é absorver e praticar aquilo que ali está. Não tem jeito. Vamos um pouco mais. Os espíritos desencarnados, qual nós estamos ligados à humanidade por laços profundos, a qual somos devedores. Desejamos lutar junto com todas as criaturas que se encontram na Terra, até vermos e sentirmos o nascimento da nova Terra e novo céu, na certeza de que os corações deverão conhecer e viver o amor para sempre. É feliz somente aquele que conheceu e vive a verdade. Por mais bonito que seja, falar de desenvolvimento é desenvolver a si mesmo. E só vai ser feliz aquele que desenvolve a si mesmo com verdade. Não é ter fala mansa, é ser manso. Não é ser observador, é ser observador para ajudar. É estar disponível para ajudar. Isso é muito importante, isso é muito bem-vindo, isso é muito, muito bem-vindo. Senhores, a gente estudou, agradecemos imensamente a presença de todos, vamos para uma breve prece e voltamos para um mais breve ainda. Tchau. Agradecemos, Senhor, a oportunidade deste dia, a oportunidade deste momento, a oportunidade de estar aqui e contigo seguirmos um pouco mais. Possamos voltar aos nossos afazeres, buscando sempre a paz que nos cabe e que possamos não somente contar com o Mestre Jesus, mas igualmente seguir seu caminho. Que assim seja, graças a Deus. E a gente sempre fala que o caminho para o desenvolvimento passa pelo vigiar e orar. Vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora. Esse é o melhor caminho. E não desista de você, você ainda é a peça mais importante para todo esse quebra-cabeça, para que tudo fique bem, para que tudo, para que o sol realmente nasça todas as manhãs e para que a lua venha à noite lhe informando, lhe anunciando o descanso. Gente, grato demais, grato, gratíssimo. A gente sexta-feira está aqui normal, vai voltar ao vivo na sexta-feira, e aí mais um pouquinho para frente a gente vai ter um período aí de estudos gravados, e aí logo depois a gente volta para ao vivo. Mas é um período curto. Gente, grato, 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 gratíssimo. E até sexta-feira, se Deus quiser, Ele há de querer, porque estamos a caminho.